Olá, tudo bem? Aqui é Sérgio Ricardo Rocha, Doutor Vendas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Doutor Vendas Responde. Nesse episódio, eu vou falar sobre um tema muito legal. Como criar uma oferta de vendas irresistível, que o cliente não consiga resistir. Esse episódio foi gravado, eu vou responder o Paulinho Santos, que deixou uma pergunta lá no Facebook. Oi, Paulinho, tudo bem? Como é que tá? Paulinho é corretor de imóveis aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Paulinho disse o seguinte: Sérgio, boa noite, estou vendo sua série de vídeos que você responde e tal, e sempre consigo acrescentar algo na minha profissão. Ok. Para que eu me diferencie dos outros profissionais que estão vendendo o mesmo imóvel que eu, logo na primeira visita com o cliente, você acha interessante oferecer um guarda-roupa para o meu cliente, que o pai dele é marceneiro, eu ofereço já um guarda-roupa, caso ele feche comigo, ou aguardo um pouco, pois 90% dos clientes dizem que querem visitar outros imóveis. E se eu oferecer esse bônus logo de primeira, fica ruim, fica bom? O que você acha? Paulinho, você está falando sobre como criar uma oferta irresistível. O que acontece? Normalmente, a maior parte das pessoas não tem muito clara a diferença de preço e valor. Preço é o que o cliente paga, tem a ver com quantidade de dinheiro. E o valor é tudo que ele recebe, beleza? As pessoas pensam, na maioria das vezes, que o cliente não compra por causa do preço, que o preço é alto ou é baixo, mas a questão não é essa. O cliente ele pode deixar de comprar por causa do valor que ele recebe e não do preço que ele tem que pagar. Se a pessoa perceber que ela está recebendo pouco pelo preço que ela está pagando ou que ela está recebendo exatamente o que ela está pagando, ela não vai querer levar. O cliente só vai comprar se ele perceber que ele está recebendo muito mais do que ele está pagando. Aí ele vai perceber que é uma oferta irresistível. Nossa, tudo isso por apenas isso aqui? Entendeu? E essa geração de valor, esse valor agregado que nós podemos incluir no nosso produto ou no nosso serviço, para que o cliente tenha percepção que ele está recebendo muito mais do que ele está pagando, tem a ver com a oferta irresistível. E, Paulinho, tem que ser feito logo no início. Entendeu? O que normalmente acontece? Certa vez eu fiz um treinamento no Nordeste, e na Bahia, e um vendedor disse para mim, Sérgio, a primeira verdade de um cliente geralmente é uma mentira. Eu falei, como assim, cara? Que isso? Ele pensa bem. Normalmente quando você é cliente, você é abordado por um vendedor, você chega falando logo toda a verdade, contando a história toda? Eu falei, não. Normalmente eu só falo a verdade, né? Eu só abro o jogo realmente o que passa na minha mente, no meu coração, o que eu quero, se eu perceber que eu posso confiar no vendedor, que eu posso confiar naquela empresa. Enquanto isso, eu faço um jogo duro. E aí eu acho que ele tá. E você? Você, em todo lugar que você chega como cliente, as pessoas, você chega logo falando a verdade, se entregando, falando logo tudo? Ou você vai, né, com o pé atrás, querendo avaliar se o atendimento vai ser o melhor para você? Com esse entendimento, eu digo o seguinte: normalmente as desculpas que o cliente dá pra gente não são as verdadeiras. Por exemplo, eu vou ver outros imóveis. Isso, na verdade, quer dizer o seguinte: eu não percebi grande vantagem em comprar isso com você. Muitas vezes o cliente fala que está caro, não, o preço está alto, dá um desconto e tal. Muitas das vezes, dá desconto, o preço está alto, vou pensar mais um pouco. É porque às vezes ele não quer dizer, olha, eu não gostei do seu atendimento. Ou não gostei do imóvel. Ok? A grande sacada é a gente poder gerar muito mais valor para que o cliente perceba que está recebendo mais do que está pagando. E tem muita gente também, Paulinho, que joga toda a responsabilidade de uma negociação para o momento do fechamento. Na hora que fala o preço, no momento do fechamento, que termina a explicação, e aí? Vai comprar? Não vai? Só que, na verdade, o fechamento, eu digo que ele é superestimado. Não é na hora do fechamento que um cliente toma a decisão se compra ou não. Ele toma a decisão de se ele compra ou não durante todo o atendimento. Então, durante o atendimento, ele vai construindo na mente dele, caramba, gostei disso. Nossa, gostei disso. Caramba, legal, gostei disso. Então, o ideal é que o cliente, durante a apresentação, ele já decida comprar, porque ele está percebendo que ele vai receber muito mais do que ele vai pagar. E aí, na hora do fechamento, onde você ou apresenta o preço, ou você parte para os detalhes finais, o ideal é que o cliente já esteja com vontade de comprar. E o fechamento seja só um fato de formalizar aquela negociação. Eu tinha feito aqui algumas anotações. Vamos lá, o ideal é o seguinte:
O ideal é que você pesquisa, Paulinho, e você também que está assistindo mesmo. Não, esse episódio não é só para o Paulinho. Hoje, na data de hoje, nós temos aí em torno de 300, 500 pessoas assistindo cada episódio. Aqui na época do lançamento, né? Eu publico o episódio, 2, 3 dias depois tem 300, 400, 500 pessoas. Daqui a pouco vai ter número muito maior, né? O ideal é quando você for contactar com o cliente, você procure perguntar o que o cliente ele compra pela verdade dele, não pela de quem vende. Então você procura perguntar o que você busca no imóvel. Ah, eu quero um apartamento de 3 quartos. Não é só isso. Mas que tipo de que ambiente tem que ter? Fazer várias perguntas para que o cliente possa dizer para você. Geralmente os clientes dizem por que eles comprariam com a gente. E é necessário também, pela sua experiência, Paulinho, eu sei que você é muito experiente, que você possa procurar entender o que normalmente o cliente quer e o que normalmente ele não quer. E você já vá preparado com as 5 principais objeções que normalmente o cliente usa. Uma objeção é uma desculpa do cliente para não comprar, ou é uma razão dele para ele não comprar. A pior coisa que tem é quando um corretor, um vendedor, qualquer pessoa que vende seu produto, seu serviço, ele chega numa negociação, começa a conversar com o cliente e ele não sabe o que o cliente normalmente vai perguntar e não está preparado para o que o cliente vai perguntar. O ideal é já saber antecipadamente quais são as 5 principais objeções dos clientes e já ir com uma resposta preparada. E no início da negociação, já falar dessas respostas para eliminar as objeções da mente do cliente. Para quando chegar na hora, para quando você for fazendo a sua apresentação, o cliente, caramba, gostei disso, gostei disso, gostei disso. Na hora do fechamento, o cliente ele vai dar uma analisada, ele vai perceber que não existe nenhuma objeção. Que ele gostou do imóvel, foi legal, percebeu muito valor pelo que você apresentou e, nossa, eu não estou vendo nenhuma negativa para não fechar. Então, Paulinho, o que eu sugiro? Primeiro ponto, você apresente o imóvel, né? E mostrando as vantagens, os benefícios, mas pelo olhar do cliente. Não é o que você acha importante, o que você percebeu que aquele cliente, o que você perguntou e o que você percebeu que seja importante para aquela pessoa. Perfeito? E aí você fez toda a apresentação e chega lá na hora do preço. Né? O investimento de tudo, antes de falar o preço, lembra, é necessário que o cliente já queira comprar, que você tenha feito uma apresentação show. Antes de falar o preço, faça um resumo dos benefícios aceitos. Por exemplo, bem, vamos lá, vou lhe apresentar agora o investimento para você ter direito, né, para você comprar, para você ter acesso, passar a viver, chamar esse apartamento de seu. Eu quero relembrar alguns pontos importantes. Você disse, por exemplo, que gostou do quarto, que é o sol da manhã. Você gostou do tamanho da cozinha. Você disse aqui que o play é legal para os seus filhos. Resume o que a pessoa gostou. Ok? E depois de fazer esse resumo dos benefícios aceitos, você fala o preço. E aí o investimento para a compra desse imóvel é de X mil reais. É esse X. X reais, sei lá, 500 mil reais o apartamento. Só que, além desse apartamento, eu tenho uma oportunidade muito legal. Aí você começa a gerar valor ainda mais, você começa a agregar bônus. Eu tenho uma parceria com, não sei se você vai querer dizer que é o seu pai ou não, com um marceneiro ou com uma empresa de imóveis, onde eu dou de presente um guarda-roupa, um jogo de quarto para todos os clientes que compraram imóveis comigo a partir de determinado perfil de imóvel. Eu ainda tenho um. Então, caso você gostou do imóvel? A pessoa, gostei e tal. Então, você efetuando a compra do imóvel, eu posso lhe dar de bônus mais um guarda-roupa de madeira, com essa característica, madeira de lei. Aí vê os pontos positivos lá do guarda-roupa que seu pai fabrica. O investimento para um guarda-roupa desse é de X mil reais, então eu vou fazer aqui modelo, aí eu não sei se é personalizado, e eu lhe dou de bônus esse guarda-roupa, porém, o que é preciso que você fique atento, eu tenho uma outra entrevista amanhã. Eu tenho até amanhã apresentar esse imóvel para um outro comprador. Se você tem interesse realmente, gostou realmente, vamos partir para a papelada, porque aí eu não apresento para o próximo candidato, próximo cliente amanhã. Então, oferece um bônus
após o fechamento para agregar mais valor e coloca uma data, coloca uma escassez, uma data limite. Se você não colocar escassez, tá bom, vou pensar, e mês que vem ele quer e não tem mais o guarda-roupa. Então, use todos os seus recursos para buscar fazer uma oferta irresistível e fechar na hora. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Entendeu? E outra coisa que a gente fala, mas eu vou pensar, gostei, estou um pouco em dúvida. Tem aquela pergunta matadora, né? Que eu anotei aqui, ó. Me diga o que é necessário para você fechar negócio hoje. Para você sair daqui já proprietário do seu imóvel. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa vai colocar, ela vai ter alguma objeção, eu gostaria que tivesse essa condição, tivesse aquela, e ele te diz na hora. A pior coisa que tem é não fazer uma venda na hora e você não saber por que você não fechou. Porque aí você vai cair no mesmo problema no próximo atendimento. Então, se não fez uma venda, você tem que saber por quê. Perdeu a venda, você tem que saber por quê. Ok, Paulinho? E além disso, tem o pós-venda, algo que eu tenho percebido, eu tenho muitos alunos de corretores de imóveis, converso com muitos deles, eu já percebi que na maioria dos corretores de imóveis, o pós-venda, o pós-atendimento, o follow-up da negociação, né, a manutenção da negociação, nem sempre é da melhor forma. Eu conheço muitos corretores que eles dão o melhor na hora, o cliente não fechou, ele quase que esquece do cliente. E isso não é o ideal. E eu vou dizer, eu acho que eu já falei para você algumas dicas. Se eu fosse corretor de imóveis, eu levaria um celular, né? Eu teria no bolso lá um celular, um smartphone. Eu faria a visita, tal. Se a pessoa for o marido sozinho ou a esposa sozinha e diz, eu tenho que conversar com meu marido, fala para ela, quer gravar? Posso filmar você aqui vendo o imóvel, comentando, e eu mando esse link, eu posto o vídeo no YouTube e mando esse link para em casa. Pode sim. Digamos, o marido está vendo o imóvel. Aí ele vai lá apresentando, oi mulher, eu estou aqui na sala, a sala tem um janelão, olha, mostra a janela que a gente queria. A cozinha é igual que você gostaria. Eu adorei o play, vamos lá ver o play, olha a piscina. Filmava tudo e depois subia esse vídeo, editava o vídeo, subia para o YouTube e mandava o link por e-mail. Porque aí a mulher não veio, a esposa vai poder assistir o vídeo de casa. Uma outra sacada no mesmo exemplo, você fez a apresentação do imóvel, o cliente vai embora. Aí você vai lá sozinho com o smartphone, oi, seu Carlos, tudo bem? Vou filmar aqui, mostrar o imóvel. Aqui teve a sala que o senhor gostou, teve a cozinha, teve o banheiro. Filma todo o imóvel, você fazendo comentários do que ele gostou. Abre um canal no YouTube, sobe o vídeo para o YouTube e manda o link para ele. Porque se a pessoa ficou interessada, já aconteceu comigo de ver um imóvel e depois ficar tentando lembrar em casa. Se tiver um vídeo, qualquer hora na dúvida eu ia clicar lá, vou assistir o vídeo de novo. Eu acho que isso é muito legal. Faria toda a diferença. A grande sacada, Paulo, agora para você e para você que está assistindo, mesmo que não seja o Paulinho, avaliar como você pode fazer uma oferta irresistível para o cliente não ter chance de escapulir e não fechar com você. Beleza? Espero que você tenha gostado desse episódio do Dr. Vena Responde. Se você está vendo no YouTube, dá um joinha aqui, deixa uma pergunta, deixa um comentário aqui embaixo na área de comentários e assina o canal. Se você estiver no Facebook, dá uma curtida, curte a página do Facebook, marca seus amigos para esse vídeo poder. Se você avaliar que esse vídeo ficou legal e pode ajudar outras pessoas, marca os seus amigos, compartilha esse episódio para a gente poder ajudar as outras pessoas para alavancarem as vendas. Beleza? Paulinho, um grande abraço para você que está assistindo. Fique com Deus. Aqui é Sérgio Ricardo, do Dr. Vena Responde. Um grande abraço. Até o próximo episódio.